É hora da gente tomar nosso café. A gente continua falando de saúde, viu? Agora, a saúde das crianças, dos idosos. Agora a gente fala das crianças. Estamos vivendo a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Ela foi prorrogada até o dia 30 deste mês e o objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo, formado por mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos. Até agora, nem metade desse total recebeu a vacina. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a imunologista Marielle Morandim Lopes. Ela está conectada com a gente, vai falar ao vivo. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Realmente falando de um assunto bem importante, que é a campanha de vacinação, então, da poliomielite. É isso aí, doutor, assunto importantíssimo, né? Eu queria que a senhora começasse explicando para quem está nos acompanhando agora do que se trata a poliomielite, para quem ainda não conhece. Bom, então, a poliomielite ela é uma doença também chamada de paralisia infantil, que é causada por um vírus. Esse vírus geralmente está no intestino, no intestino das crianças, principalmente, que é o nosso alvo da campanha, e pode causar diversos tipos, na verdade, diversas manifestações da doença, desde algo mais leve, como se fosse realmente uma gripe, diarreia, vômito, mal-estar, até um comprometimento na musculatura, a ponto de da criança ficar na cadeira de rodas, não conseguir andar. Então, é uma doença que é bem grave, ela é potencialmente grave, que a gente fala, não é toda vez que ela vai ter essa gravidade, mas ela é, sim, uma das causadoras, então, da paralisia infantil. Está explicado. Falta muito ainda para chegar ao público-alvo, né, doutora? Para chegar a esse objetivo de 95% de imunização. Quais são as prováveis consequências da não cobertura suficiente para essa doença? Isso é bem importante, porque quando a gente fala de chegar nos 95%, por que esse alvo de 95%, a cobertura é tão importante? Porque quanto mais pessoas, quanto mais crianças estiverem protegidas, a população como um todo está também. Então, se a gente tem uma baixa cobertura, em torno, por exemplo, aí da metade, a gente percebe que tem muito mais chance desse vírus ficar circulando, né? Então, eventualmente, se tiver alguma criança que tem alguma doença que tem uma contraindicação para fazer a vacina, que o pediatra não liberou, se todas as outras estiverem vacinadas, ela está protegida também. Agora, se essa adesão à vacina for baixa, poucas pessoas estiverem se vacinando, é muito mais chance desse vírus estar circulando e as crianças, de um modo geral, estarem mais expostas. Então, todo mundo acaba impactando, né, doutora? A pessoa não protege somente a si, né? Ela também ajuda a proteger outras pessoas contra essa doença que a senhora já explicou que pode ser, sim, uma doença bem grave. Doutora... É isso mesmo. Explica para a gente agora um pouco mais sobre essa questão da baixa procura. Por que o Brasil, que sempre foi referência na cobertura vacinal, está enfrentando essa dificuldade? Os pais falam alguma coisa no consultório, dão alguma justificativa para isso? Eu costumo falar, quando eu converso com os pais, que a vacinação é um ato de amor. Tá? Ela é um ato de amor, sim, por mais que se a gente perceba e tenha medo. Então, eu acho que é isso que acontece. A sua pergunta, ela é muito válida. O que está acontecendo? Por que as famílias não querem levar as crianças para vacinar? E eu acredito que é por medo, porque, assim, nunca um pai ou uma mãe vão querer fazer mal a um filho. Então, de repente, existe um medo, e que é por isso que acho que nós da área da saúde estamos aqui para esclarecer qualquer tipo desse receio que algumas famílias estão tendo. Então, é uma vacina já tão segura que, desde 1989, ou seja, há mais de 30 anos, a doença, a poliomielite, foi erradicada no Brasil
pela vacinação. E aí, o que está acontecendo? Com essa baixa adesão, muitas famílias deixando de ir vacinar, existe um risco real do vírus voltar. A gente viu isso acontecer com o sarampo, por exemplo, recente. Então, isso a gente não quer que aconteça com a poliomielite. Provavelmente, o que está acontecendo? A gente acostumou a viver sem esse medo da poliomielite. Mas isso só aconteceu há mais de 30 anos. Nós não temos a doença no Brasil porque a vacina vem acontecendo ano a ano. Se a população começar a pensar assim, não tem mais essa doença mesmo, então para que eu vou vacinar? Vou colocar meu filho exposto a mais uma vacina? Não vou precisar vacinar. Errado. Existe um risco real e nós da área da saúde estamos preocupados com a entrada de novo desse vírus no Brasil. Outros países também estão preocupados. O estado de Nova York mesmo, a governadora lançou uma campanha também, uma nota preocupada com a questão lá nos Estados Unidos sobre a baixa adesão à vacina. Mas nós, no Brasil, sempre fomos exemplos e acho que a gente tem que continuar sendo, porque realmente é uma doença prevenível com vacina. É isso aí, essencial a gente reforçar isso, né? A vacina é segura sim, e é uma vacina que a criança vai tomar apenas uma vez na vida, doutor, ela precisa ser reforçada depois? Na verdade, é assim, no primeiro ano de vida, a criança toma 3 doses dessa vacina, tá? Com 2 meses, com 4 e depois com 6 meses de vida. Atualmente, e isso é importante também falar sobre, no primeiro ano de vida, existe já uma vacina mais nova, que apesar de ser de injeção, de intramuscular, ela é mais orientada nessa população de até 1 aninho de vida, que é uma vacina com vírus inativado, super tranquila, que todas as crianças podem fazer. Então, no primeiro ano de vida, é esse tipo de vacina, que é de injeçãozinha e é feita para poliomielite junto com as vacinas dos 2, dos 4 e dos 6 meses de vida. Depois disso, depois do primeiro ano de vida, até os 5 aninhos de idade, a criança precisa de mais 2 reforços, tá bom? E aí já é feita com gotinha, tá? Que é a vacina da gotinha, que é a vacina, então, que a criança pode tomar uma gotinha lá e se imunizar contra a poliomielite. Tá certo. A gente teve o último caso, né, registrado da doença na década de 1980. Essa volta, ela ocorre de que maneira, doutora? Justamente é um vírus que a gente teve a última vez, não, olha só, mais de 30 anos. Porém, a gente já vê alguns outros países que não erradicaram a doença ainda e preocupados realmente com esses surtos que podem acontecer de poliomielite. Aqui no Brasil, um dos motivos da gente não ter é porque estávamos todos vacinados. Se essa adesão que está tendo não chegar nos 95% que a gente precisa, então, de proteção, a gente começa a ter uma população que antes estava protegida, começa uma população suscetível. E como é um vírus que pode permanecer, então, no intestino da criança, a transmissão ela é fácil. De contato, por exemplo, com as fezes de uma criança. Tivemos um probleminha ali na conexão com a doutora. Doutora? Então, um alimento contaminado. A gente teve um probleminha... Olá, acho que caiu um pouquinho, a conexão ficou ruim. Isso, doutora. Vou pedir para você retomar só um pouquinho da sua fala para que a gente consiga entender. Você estava falando ali sobre a forma de transmissão do vírus, né? Isso mesmo. Ele é um vírus que pode ficar no intestino e facilmente ser transmitido, até pelo contato, então, com fezes, saliva, pessoa a pessoa,
porque é um vírus que facilmente é eliminado com alguém que está transmitindo. Existe algum caso em que a vacina não é recomendada, doutora? Alguém que não pode tomar essa vacina? Tá. Então, exatamente essas de gotinhas, que depois do primeiro ano de vida, até os 5, são feitas, é uma vacina que tem algumas contraindicações, são poucas, tá? Mas, basicamente, para as crianças que têm algum problema grave de imunidade, que seriam as crianças que ficam, por exemplo, internadas sempre, com graves infecções no hospital, que precisam ficar repondo os anticorpos pela veia. São crianças que têm chamados erros inatos de imunidade ou, então, imunodeficiências primárias, tá? Elas podem fazer a vacina do primeiro ano de vida, que é até então com 2, com 4 e com 6 meses, que é injetável. Mas a de gotinha, que são dos reforços depois de um ano, aí essas crianças que têm doenças graves, elas não podem. Mas são poucas essas crianças. E como que a gente protege essas crianças que não podem fazer? Vacinando todas as outras que podem. Então, por isso que deixar de vacinar as crianças que podem, chega a ser até um ato de egoísmo, porque a gente está deixando de proteger o nosso filho e deixando de proteger também aquelas crianças que não podem realmente, que têm uma contraindicação, que são a minoria, mas que existem. E que podem, inclusive, ser mais sensíveis, né, doutora? Doutora Marielle Morandim Lopes, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, obrigado pelas informações e pelo alerta tão importante nesta manhã de sexta-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. É isso, gente. Importante demais a gente ter essa consciência, né? A conscientização é essencial.